Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Inspire-se a Ser Negócio. A série Inspire-se a Ser Negócio eu trago empreendedores que nos inspiram a nos manter nesse mundo de empreendedorismo e também a entrar nesse mundo, né? Para quem não é empreendedor ainda e tá lá pensando, vou, não vou, eu trago essas pessoas que que eu admiro muito e que tem uma boa história para contar, para que a gente se inspire, né? Se empodere e entre para esse mundo. E para quem já empreende, a gente sabe que a vida de empreendedor não é fácil. Então, eu ajudo essas pessoas com essas lives. Manter firme e forte aqui no empreendedorismo, porque eu escuto uma história e aí aquela história me inspira. Esse é o grande intuito dessas lives. E hoje eu vou chamar a Vanessa. Já chamei, né? Vá! Seja muito bem-vinda! Obrigada, amiga. Eu tô até nervosa. Eu tava contando aqui como é que é o começo da live. Me preparei toda, esqueci meu fone. Tá dando pra me ouvir bem? Tá sim, pra mim tá tudo certo. Tem uma música de fundo aí que meu filho ama. Essa música ama de paixão. Não, posso? É que eu sempre pergunto para os convidados qual música quer abrir a live. E eu esqueci de perguntar. Daí eu lembrei de um dia que a gente falou da Rise Up. E aí eu amo essa música. Ela é muito boa mesmo. Ela tinha, né? Ela levanta o astral de qualquer pessoa, né? E eu falei, vai com essa, nós vamos abrir a live. Seja quanta gente legal chegando aqui. Quanta gente chegando. Conhecidos e outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Oi, Sol. Oi, Lohane, Maria Cândido. Oi, Vitinho, Simone. Alessandra, beijo. Paula, legal. Oi, Lígia, Simone, Morgana. Nossa, legal. Legal. Muito bom, nega, estar aqui contigo. Que bom que estás animada e que estás... Eu fiquei imensamente feliz quando tu topou o convite. Eu achei muito bacana, assim. Tava convidando algumas pessoas especiais pra mim. E aí eu pensei, será que eu convido a Vá? Porque eu acho importante a gente falar que eu fiz um processo de coach pessoalmente e não se conhece, não se deu um cheiro, né, Vá? Sim, e aí isso é engraçado, só que eu me sinto tão íntima que eu pensei, vou convidar, né? E era o começo de tudo isso aqui. E aí de cara que falou, não, eu topo. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu já fiquei assim, meu Deus, ela topou. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de quem é junto, né, Fábio? Você compreender uma coisa que faz muita diferença na vida. E é uma questão, ontem a gente estava falando disso no TSC, né? De reciprocidade. Alguns confiam na gente, a gente deve confiar de volta. Aqueles que são companheiros da gente, a gente deve ser companheiro de volta. Essa troca é muito importante. E tu sempre me desse muito amor, muito carinho, sempre fosse tão acolhedora, torcedora. Como é que eu não ia aceitar, né? Que legal, gratidão. Gratidão, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Então vamos lá, a gente sabe que depois tu entra pro jornal e eu tenho uma grande história aí pra contar. Vamos contar. Conta pra quem não te conhece aqui, eu sei que muitos já te conhecem, mas conta um pouquinho pra gente quem tu é, onde tu nasceu e quando tu começou a trabalhar a tua jornada profissional. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu nasci em Florianópolis, meu nome é Vanessa Tobias. Depois de casada, meu nome ficou gigante, então a gente já dá aquela resumida, né, no nome. E minha família é inteira de Minas Gerais. Meu pai veio transferido para cá para trabalhar na Eletrosul. E aí, 4 anos depois dessa transição que ele fez, eu nasci. Então, da minha família, eu sou a única, até meus irmãos ali, que nasci aqui. Meu irmão mais velho, que é falecido, nasceu no Rio. O Juliano nasceu em Minas também. E engraçado tu perguntares assim, sobre essa jornada. Eu sou mestre em administração. Fiz a minha graduação em marketing. Lembra que existia administração com habilitação, né? E aí a minha habilitação era marketing. Sempre gostei dessa coisa de marcas e de mercado e de posicionamento. Isso sempre esteve em mim, sabe? E depois fui fazer alguns cursos mais voltados para a área do comportamento, porque eu queria resolver minhas angústias, né? E continuo querendo. A gente vai descobrindo algumas coisas no decorrer da nossa caminhada. Então, assim, entrando para a jornada de trabalho profissional, para minha área, foi em 2010 que eu comecei a empresa, mas a minha primeira formação foi em 2008 e em 2006 foi que eu entendi que esse era o meu caminho. Mas quando eu penso assim, né, como é que tudo se construiu, eu olho muito quem eu sempre fui, desde pequenininha mesmo. Então eu sempre fui muito envolvida com liderança de classe, grêmio estudantil, as gincanas, as Olimpíadas, tudo que envolvia time, envolvia equipe, eu sempre gostei muito. E essa sempre foi a minha característica desde criança mesmo, né?
Então, é interessante pensar nossa jornada de trabalho, porque para mim, um currículo, e eu gosto muito da pergunta sobre de onde veio a família, né? Um currículo, ele começa mesmo antes da gente nascer, né? Ah, Porque a isso é gente claro. hoje é muito resultado de todas as nossas experiências, né? Mas a Uhum. empresa começou em 2010. A gente tem cursos que ajudam a gente a pensar criticamente, né? Na minha visão, desenvolver o pensamento crítico é uma jornada de uma vida inteira. Então, é uma Uhum. coisa que para mim sempre vai ser importante, sempre vai ser necessária. E de alguma forma, os cursos e as coisas foram me ajudando a me manter mais focada, porque como eu sou muito criativa, a minha tendência é perder o foco com facilidade. Então, Sim, é bom, assim, que é. o próprio Criatividade é trabalho me maravilhoso, cura. mas ela tem um contraponto, né? Tá, Muito, Vá, mas muito. tu pulou. Eu quero saber assim, ó, eu quero saber lá o começo, porque como eu tô coach, a gente tem o Tobias Social Clube toda quarta-feira ali, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de estar contigo intimamente. Eu sei que tu vai contando várias histórias. E aí, lá em 2008, quando ninguém falava de coach, eu já estava fazendo esses processos. E isso me chama muito a atenção mesmo, né? Que você é pioneira a trazer isso para Santa Catarina. E eu queria saber, tá, tu fazia formação lá de marketing, né? E aí, em que momento que tu falou assim, cara, eu vou desenvolver pessoas? Eu sirvo para isso. Eu me formei e comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Meu primeiro grande sonho foi ser presidente da República. E eu achava que a minha jornada era ser política. Eu imaginava que eu tinha que trabalhar voltada Eu para ainda o segmento da comunidade, né? E eu fiquei um pouco preocupada com o que eu encontrei naquela rotina. Eu vi que não era exatamente como eu conseguiria promover algumas transformações. Desde criança e em vendo assim a primeira separação dos meus pais são casados meio separados, casado meio separado até hoje, sabe? E aquilo me causava muita tristeza. Eu achava que tinha que resolver aquilo, que se dialogasse as coisas resolveriam, ou se houvesse a ajuda de alguém, que então esse alguém seria capaz de fazer essa jornada de cura acontecer. Então, eu nunca aceitei muito coisas mal resolvidas, a começar dentro de casa. Aí me formei com esse intuito, com essa missão, e vi que não era o caminho que eu queria percorrer. E decidi fazer uma coisa já com 23 anos. Eu fui morar fora. E fui morar na Austrália. Eu tinha 23 anos e foi uma coisa muito assim difícil, porque eu achava, assim como a geração mais nova que a gente continua achando que com 20 anos a gente vai ter todas as soluções, né? Então eu achei que com 21, aqui na maioridade universal, eu estaria bem resolvida, né? E eu não estava nada bem resolvida. Naquele período eu tinha começado um namoro que não dava certo de jeito nenhum. E eu falei, quer saber, eu vou pro outro lado do mundo, vou fazer mestrado, vou fazer qualquer coisa, mas eu queria mesmo era fugir daquilo. Que fatalmente, as fugas, a gente só pega ar, mas a gente depois volta para enfrentar, não tem essa. E na Austrália, eu vivi um momento muito profundo de tristeza mesmo, assim, porque eu vi que eu tinha pensado que eu queria coisas que, na verdade, eu não queria mesmo. Então, eu precisei assumir aquilo e ver que se eu entrasse num caminho de autodesenvolvimento, que possivelmente, com o tempo, eu encontraria encaminhando algumas respostas. E aí, quando eu voltei de lá com o rabo entre as pernas, total, eu decidi fazer meu mestrado. E quando eu comecei o mestrado, não tinha nada de desenvolvimento ainda na minha cabeça. Isso aí era só como eu queria me resolver. Então, eu sempre fiz terapia, todo tipo de curso. O que aparecia, eu fazia. Até que, quando eu voltei de lá, eu comecei o mestrado e eu vi que a minha visão acadêmica era muito diferente. Que eu tinha um olhar mais, assim, mais metodológico, mais voltado para as coisas mais práticas e menos acadêmicas. Então, eu decidi fazer minha pesquisa voltada para o comportamento e eu queria me entender por aquela pesquisa. E eu pesquisei na época 530 mulheres para entender por que a gente fazia compra. E a compra era porque eu entendia o seguinte, né? Que quando a gente tem um impulso, ou a gente come muito, ou a gente compra, ou a gente dorme, ou hoje a gente assiste demais uma série, ou tá sempre na internet, que aquilo tá ocupando um espaço vazio, né? E aí eu queria entender esse vazio que vinha pelas compras e eu falei, é isso que eu quero estudar e tal. E foi uma pesquisa que fez muito sucesso. A gente fez em 5 estados, aí foi pro jornal Hoje e tal. E eu vi que, puxa vida, se eu estudasse a origem dos comportamentos, eu era capaz de fato me transformar. E aí eu comecei essa jornada, fiz a minha primeira formação
em 2008, eu escutava falar de coaching, porque eu já sabia falar inglês. Aham. E na época, 2008, imagina, o Anthony Robbins, que ainda Tava- hoje é muito conhecido, né? Era um nome muito, muito, muito famoso. E aí chegou na gente, né? Aqui em livros, os best-sellers, eu sempre fui mais fuçando assim os livros. Falei, quem que é esse cara? E eu comecei a assistir os vídeos dele e vi que algumas coisas pareciam com as minhas necessidades. Algumas falas me encorajavam a querer um pouquinho mais do que eu estava conseguindo da vida. Uhum. Aí eu fiz a minha formação em 2008 e durante 2 anos eu fiquei atendendo individual com a metodologia que eu aprendi. Na época eu fiz a minha formação na Sociedade Brasileira de Coaching, que existe até hoje, né? E amei sair de lá super encantada. Meu Deus, vou dominar o mundo, assim como a gente sempre sai, né? E aí, durante 2 anos, eu apliquei os instrumentos e acabei por desenvolver minha própria visão sobre aquelas técnicas e técnicas minhas. E aí, em 2010, eu abri a empresa lançando a primeira turma de Life Coaching em grupo do Brasil. Porque se Aham. fazia os processos individuais e formação, mas não se fazia grupos como hoje tem. Aí Ah, que legal. entendeu? O que a gente faz Aham. hoje não tinha naquela época. Aham. Né? O que muita gente hoje faz. E aí fez um super sucesso e eu continuei me capacitando, né? Aí eu fui conhecer o Tony, aí Então, fui fazer. Hã? eu acho que faz super sentido. Tu começa a fazer os processos individuais e vai aparecendo padrões, né? Tu vai observando padrões, né? De situações que levam ao mesmo padrão de comportamento. E aí, natural que você quer criar suas próprias ferramentas, né? E essa criatividade é muito forte em você. Eu vejo que é muito forte para tudo, né? Onde tu olha alguma coisa, tu vê uma maneira de mudar, né? Então isso é muito. Isso é característica empreendedora, a oportunidade, ouvir o Tony Robbins, é uma característica empreendedora total, né? Então é isso que me chama a atenção. Ele foi uma pessoa que eu tenho muita gratidão pelo que ele fez, porque ele trouxe para o mundo a coisa do autodesenvolvimento. E aí outras pessoas que eram feras nessa área começaram a se aprimorar também e também começaram a divulgar coisas, né? E, e eu sinto assim que a gente precisa desenvolver sabedoria para conhecer um pouco mais das ferramentas e a gente só consegue aplicar depois que a gente vê o impacto dela na gente, né? Então, quando a Uhum, gente fala assim, o que o empreendedor faz, né? O empreendedor eu sinto que é uma pessoa angustiada meio permanentemente e com essa angústia a gente procura a solução. isso. Com a coragem de enfrentar os testes, as primeiras picadinhas, né? Para ver se Aham, aquilo de fato tem uma efetividade. E foi o que eu percebi. Eu falei, tem coisas que funcionam e tem coisas que não, para mim. aham, Então, o que eu teria que fazer para aquela ferramenta que eu sinto que de repente não funciona, funcionar? E aham, pelo pensamento crítico, a gente vai criando esse grande debate entre os mestres, né? sim, aham, Então, para mim, essa nossa conversa aqui, por enquanto, meu monólogo, né, Fábio? Tipo assim, é a gente somar o ponto de vista um do outro, debater, para chegar uhum, no 1 + 1 = 3, né? Então, também isso, os mestres vão se transformando, a gente vai se transformando, e pelo compartilhar, a gente vai evoluindo. exatamente. Mas eu coloquei essa característica porque sempre quando eu estou apresentando aqui o empreendedor, eu coloco aquelas características lá da Endeavor que são visíveis em empreendedores. Você falou uma coisa que outro dia numa live me perguntaram: o que é uma característica primordial para ser empreendedor? Eu falei assim, coragem. Porque o que separa um investidor de um empreendedor? Né? O investidor também é empreendedor? Não sei, né? A gente pode se questionar sempre para tudo. Mas assim, o que realmente separa? É essa coragem de fazer esses testes do que criou. Eu acho que é isso que separa. E às vezes ele cria para um outro tocar. E aí ele vai sempre essa angústia, né? Então isso para mim é a separação entre as duas partes, né? É, Se sim. essa Sabe que para separação. mim, além de coragem, talvez a terceira dimensão da coragem fosse esperança. Porque é como se por todo o amor que a gente carrega, a gente colocasse à prova a nossa própria vida, Sim. tentando por algo, né? Eu sinto isso na minha jornada de todo o meu coração, assim, porque eu percebo que tudo que eu sempre fiz, eu carreguei esperança. De que pelos Uhum. instrumentos, que pelas coisas, que por incentivar a conversa, o diálogo, o perdão, coisas muito básicas. E depois outros instrumentos de organização que são posteriores às coisas que são princípios, né? Que isso traria para a gente uma vida melhor, né? Isso traz para a gente uma vida melhor.
Claro que há espaços, eu lembro que fui fazer Justiça Restaurativa, um curso em Chicago, cara, assim, sabe, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, aquele curso. Aham. E eu notei, assim, que há princípios que a gente precisa aprender a respeitar para conseguir que as ferramentas, de fato, cumpram a sua função, né? E que não dá para a gente tentar performar sem antes resolver as coisas que estão mal resolvidas. Então, a minha característica, eu sinto que sempre foi assim, de ter esperança. E que essa coragem vinha dessa vontade de que, ao fazer a implementação de algo simples, algo básico, que aquilo seria capaz de promover uma transformação na minha família e depois entre os amigos. Às vezes acontece, às vezes não, porque cada um encontra o seu próprio caminhar e a sua própria forma de se solucionar, né? Aham. Então, E talvez seu para mim, próprio assim, a ritmo também. predileção é a esperança, sabe? Aham. Então, além de coragem, a esperança. É engraçado porque agora me fugiu qual é a pesquisa, mas existe uma pesquisa já antiga onde perguntam para os empreendedores o que fez com que eles tivessem sucesso. E muitos deles respondem fé, que é essa esperança, né? Não Sem deixa de dúvida. ser Sim, que é a e eu grande sinto que a gente capacidade. acorda todo dia para isso, sabe? Que nos dias mais complicados ou nos mais difíceis, a gente fala, não, eu tô lutando por alguma coisa que se eu mantiver o meu passo firme, isso é capaz de transformar, isso é capaz de melhorar a realidade. E Uhum. se eu for capaz de trazer essa paz para dentro de mim, da minha família, isso vai se converter para minha comunidade. Então, o que eu tenho que fazer, como vou fazer aquilo, e depois como vou transferir isso para frente. E é fé mesmo, é esperança, é fé, é muita força que precisa para a gente Aham. viver. Aham. Sabe? Para a gente acordar e falar assim, não, eu quero essa vida, eu tenho interesse porque sinto que a partir dela eu vou me desenvolver, eu vou crescer, né? É uma jornada daí, sim, de muita coragem, sabe? Porque você fala, Sim. mesmo Aham. muitas vezes na escuridão, tu vai continuar dando passo, né? Vai, exatamente. Tá, a gente tava contando a história e aí eu te fiz voltar para trás. E aí, lá em 2010, tu abre com as tuas próprias técnicas o Life em grupo presencial, né? Uhum. Nossa, tem muita história para contar, mas vamos lá. E aí, como é que foi tudo isso? Eu sei que já no começo foi todo sucesso, tu conta toda aquela história, que tu não tinha. Conta um pouquinho pra gente, que tu não tinha. Contasse uma vez que tu teve que comprar 90 livros. E aí tu falou assim, cara, eu vou nessa porque eu vou dar conta de pagar esses 90 livros. E aí, Foram conta um pouquinho. 400 livros, 90 mil reais. É que Ah, assim, isso. é que foi assim, quando eu comecei eu queria fazer um material muito lindo, eu queria garantir que, primeiro porque a gente está falando de life coaching, é life, e eu queria respeitar muito o material, que a gente sempre e por toda a vida a gente guardasse aquilo como um livro sagrado, porque é a nossa história, a nossa biografia. Eu queria investir num livro maravilhoso e tal, fazer um kit para cada cliente, só que eu era obrigada a fazer 400 cópias e cada um custava R$ 75. Uhum. E Porque não eu existe tinha que. gráfica rápida, que nem é hoje, que eu Isso. vou lá mando fazer 10, né? Não, não, isso. Exato. Isso em Eu olho hoje 2010. tudo muito mais fácil. Se a gente for olhar qual era a realidade nessa época, eu vendia papel plano para gráfica. Nesse ano, né? Um pouco antes, talvez. Então, é. E não tinha Então, essa coisa de me ver 30, né? uhum. E eu queria fazer muito lindo com acabamento, e fiz muito lindo, muito bonito. Aí fiz sacola, fiz livro rascunho, inventei tudo que eu podia, assim, era meu sonho, né? Aquilo. E eu tinha R$ 4.000 na conta. E eu lembro que eu tinha convicção total e absoluta que ia dar certo, e continua dando, porque qualquer pessoa que se envolva em construir pensamento crítico e alimentar os princípios da jornada na Terra, vai dar certo, né? É uma questão Aham. de manter a firmeza e se pesquisar sempre. E Ah, foi apavorante, porque eu tinha que vender o curso, eu tinha que pagar aqueles boletos, então um dos boletos, eu lembro que eu nunca tinha visto R$ 5.000 ao mesmo tempo. aham. Naquela época não tinha. E um dos boletos era R$ 11.000. Assim, Aham. e paguei, né? Eu não vou incentivar que a gente se arrisque financeiramente sem ter uma noção. Eu Não. sabia que eu tinha me instruído, né, durante muitos anos de Dale Carnegie, durante muitos anos de colégio catarinense. Foram 64 participantes na primeira turma, né? Uhum. E eu fechei cada um dos 64 participantes. Eu falei com um pouco mais de 1.000 pessoas. Então, e mesmo sendo um tema super novo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, em São Paulo já se falava bem mais.
muita gente ia assistir as palestras, eu fiz palestras e fiz o que eu tinha que fazer, né? Não, tu era pautada numa grande rede de relacionamento, né? Foi o momento que tu falou assim, eu vou pegar essa grande rede de relacionamento, esse poder de liderança que prática, que agora eu reconheço e vou fazer acontecer pra mim, né? Mas eu acho legal tu ser mulher e citar isso, porque eu acho que as mulheres têm muito essa questão com o dinheiro, com a capacidade delas em fazer financeiro. Então isso me chama a atenção, sabe? Eu sei que tu divide autoconfiança, de auto-amor, né? De autoestima, mas mesmo, não sei se é falta de autoconfiança, mas eu sei que elas têm isso. Então, eu acho isso muito importante, porque eu tive momentos assim também, de nunca ter visto aquele dinheiro, mas como eu era pautada numa grande rede de relacionamento e há muito tempo fazendo aquilo, eu falei assim, não, eu vou dar conta, e eu dei, né? Então, essa história, logicamente, numa intensidade bem menor, eu me identifico muito com ela e acho que é uma história que me pondera, por isso que eu te perguntei. Então, Eu sinto que tem muito da fase também, sabe, Fábio? Porque eu não sinto que a nossa cultura é uma cultura de debater muito um planejamento financeiro, por exemplo, desde pequenininhas, né? aham, Ou disso, de uma mesada ser bem pensada, ou de haver reunião familiar entre pai, mãe e filhos, para que haja um debate sobre que metas a gente vai atingir junto e como o dinheiro vai contribuir para isso. Eu tinha na minha cabeça um plano B, assim, bastante infantil até, porque eu pensei assim, tá, se tudo der errado, mas eu não conseguia abrir plano B. Eu tô falando que eu tinha um plano B, mas eu nunca imaginei em executar, assim. Ia dar uhum, certo ou ia dar certo. Era uma coisa que eu deixei de dormir, passei mal, mas assim, ó, ou insônia da vida, porque aquela conta ia bater e eu tinha que, ó, correr aham, atrás acreditando, eu também não queria ser injusta no valor que eu ia cobrar, eu queria fazer a coisa correta, né? Como eu continuo fazendo, assim. E eu tinha uma ideia de que qualquer coisa eu botava minha mãe e meu pai no rolo, sabe? Eu falei assim, cara. aham, Mas eu também, em casa, eles disseram, tu só pode ser maluca. Com quem eu conversava, ninguém sabe o que é coaching e é difícil de falar a palavra, né? aham, Houve muitas resistências da própria agência, porque tu sabe que os meus materiais todos, eles têm onça, né? E aham. a onça, ela sempre fez referência a Já justamente começa esse. aí a ruptura, né? Sim, e na agência existia resistência, né? Na agência que eu contratei na época, meu Deus, eu nem fazia ideia. Eu fui uma agência de publicidade e depois que eu vi que eu paguei muito mais do que o que custava mesmo, por inexperiência, né? Então, Aham, hoje a gente tem tanto mais acesso a como as coisas são e naquela fase não tinha. E alguma coisa me dizia que era o que eu tinha que fazer. Hoje eu sinto assim que vale a pena planejar, vale a pena a gente fazer as coisas com bastante amor, pensar aham. tijolinho por tijolinho, mas que a gente vai sentir intuitivamente se a gente precisar dar um passo um pouco mais arriscado. Sim, E dando esse passo mais arriscado, saber que não tem passo para trás, né? isso. Que só se Uhum. anda para frente. Então, assim, Nossa, tem que resolver, tem que fazer, tem que reconhecer as próprias capacidades, mas também os próprios limites. E saber quais cartas estão na mão, igual tu dissesse. Eu realmente, falei, olha, eu tenho mais ou menos 1.000 pessoas com quem eu posso conversar. uhum, Dessas, eu preciso fechar umas 50. Se eu uhum. fechar mais do que isso, uma conversão média, né? Se for pensar assim, cara, quantos nãos, Fábio? Assim, mas É, quantos nãos mesmo? De, olha só, tô aqui fazendo curso, tá? Olha só, tô aqui. Isso sem contar as palestras que foi para um montão de gente, né? aham, E ficaram 64. Era o que eu aham. precisava para respirar aquilo ali e para, né? Então essa conta precisa existir. Eu vou fazer um Sim, investimento, como é lógico. que eu vou pagar esse investimento e Aham. qual é a condição efetiva? Isso era claro para mim, que eu Mas tinha aquele número de pessoas. com certeza uma quebra de limite que te empodera a continuar no negócio, Sim, né? Que sim. aí, ô, eu fui capaz, como é que eu fiz? E que te permite, aquela história, a receita da alegria, permite olhar o que que tu fez para ter coragem para aquilo, para fazer de novo, né? Então, por isso me chama muita atenção. Eu acho Agora eu que vou te dizer assim, eu sinto que existe um elemento, como a gente falou no começo, de fé, assim. Eu agradeço tanto a Deus todos os dias, eu falo, meu Senhor, tu me escolhesse para fazer as coisas, porque às vezes aparece um contrato, ou às vezes aparece um trabalho, eu que tenho uma abordagem um pouco mais conservadora hoje, né, aham, de divulgação, e eu penso, cara, sempre tudo deu certo, né? Então, eu aham, tenho para mim que a gente faz uma jornada empreendedora, mas que
corresponde a uma necessidade humana. Para mim, é coisa da missão de vida, né? O que que eu sei, o que que eu tenho de talento que eu posso assumir que colabora com o mundo. Exatamente, que está a serviço, né? Que fala assim, o que que eu sei mesmo? O que que eu dou conta de fato? E por isso eu gosto muito do Romário, né? Que a gente briga com a história do Romário, porque, cara, ele assume o que ele faz bem. Se tiver que bater o pênalti, ele vai bater. E talvez o que a gente precise fazer é ficar mais confortável com as nossas competências. Sim. E procurar pelos fatos. Então, minha mãe sempre me disse isso. Vanessa, qualquer dia que tu tiveres angústia, vá para os fatos. Vá para tua história. Vá para os dias em que tu percebeu que tu venceu. Vá para os momentos em que tu teve coragem. Vá para os momentos em que as coisas funcionaram. E pega aquele fato e sustenta a tua decisão. Então, se a gente quer desenvolver mais autoestima ou mais autoconfiança, é importante sustentar a nossa vida em fatos, né? Tanto os fatos que são positivos, como aqueles que mostram que a gente precisa crescer. E aí ter humildade para assumir o que a gente ainda não sabe, né? Sim, logicamente. Que legal! E aí tu fez esse foi o primeiro curso, então, essa história da compra desses livros foi o primeiro mesmo, foi a abertura da empresa. Foi a abertura da empresa, eu mandei fazer 400 e aí esse material foi sendo usado no decorrer das turmas, né? Hoje a gente está indo para a turma 78. Dessa que começou lá em 78 turmas. E aí a gente começou lá. Tá, e aí tu sempre me conta que, né, tu sempre conta que foi muito legal ali o começo, daí tu começa a entrar em empresas e vocês criam a casa. Como é que surgiu a Casa Tobias e como é que eu queria que tu contasse um pouquinho disso, é possível? Claro. Eu atendia e eu fazia os cursos no Majestic, que é um hotel aqui em Floripa, né? E aí a FGV, na época, me chamou para dar aula. E eu me formei lá, né? Me formei na única que se tornou FGV depois. E aí eu transferi do Majestic para FGV as turmas. Aí eu resolvi não dar mais aula e aí meu contrato com a FGV acabou e eu pensei, eu preciso de algum lugar. E aí morava no Itacurubi, num prédio muito lindo. Eu atendia, aí voltei a atender no Majestic, um outro curso, mas evidentemente era muito mais caro do que se eu eventualmente alugasse um lugar. E um dia eu não consegui fazer essa data e marquei um encontro, tipo TSC, de monitoria, lá no prédio. E aí eu ganhei uma multa. E disseram, olha, tu não pode fazer trabalho aqui no salão de festas e tal. Era realmente o recurso que eu tinha para não deixar de atender aquilo. E eu queria fazer, eu não queria descumprir minha agenda. Recebi aquela multa e falei assim, cara, eu não posso ficar aqui, eu não posso deixar de trabalhar, eu tenho que encontrar algum lugar. Eu tava com muita raiva aquele dia, porque eu falei, pô, eu só tô tentando vencer, era até conseguir uma agenda ali. Mas ok, regra é regra. O rabo entre as pernas. E assim que eu liguei o computador, apareceu a casa para alugar. A casa do escritório. A primeira coisa que apareceu no site de aluguel foi aquela casa maravilhosa. E na hora que abri o site, eu falei, é isso. O Juliano, ele entrou na sociedade 3 anos depois. Nessa época, eu ainda estava sozinha na empresa, né? Então, eu aluguei a casa, comecei a morar na casa, que é uma casa muito linda, que tinha, na época, 4 quartos. Aí, depois eu reformei e virou 3 espaços. Um para continuar morando e já 2 salas de trabalho. Reformei a casa inteira, para deixar ela super linda. A casa já era maravilhosa. Ela só precisava de um toque, assim, para adaptar para o curso. Aquela maquiagem que eu chamo. A cozinha a gente transformou totalmente e foi uma fase muito bonita, assim, porque eu continuei fazendo os cursos mesmo com as obras, sabe? Então quem estava lá em turma 7, turma 8, turma 9, foi pegando parede sendo derrubada enquanto eu fazia o curso acontecer. E aí o Ju entrou na sociedade 3 anos depois, 2 anos e meio depois. Aí o meu irmão faleceu. Aí, com o falecimento do meu irmão, eu vi que eu estava bastante dedicada ao trabalho e que era importante que eu começasse a construir outras coisas além do que eu vivia dentro da casa. Entendi. E isso foi uma jornada bem difícil, assim, porque o luto me modificou de muitas maneiras. E na época, Fábio, começou a onda do marketing digital e eu não tinha nenhuma energia para aquilo, assim. Eu queria... Eu só conseguia, não é que eu queria, eu só conseguia acordar para digerir aquilo que estava me acontecendo.
E aí o Juliano se mudou para Casa Tobias, que antes era só Vanessa Tobias Coaching, e como meu sócio, né? E eu comprei um apartamento e fui morar fora do escritório, né? Para Entendi. começar a respirar outros ares. Literalmente a vida era o escritório, então, porque tu morava no escritório, então, E daí é ele... 100%. Turma, Uhum. 100%. E era de manhã, à tarde e à noite e eu não saía para fazer nada. Eu fazia aula de dança lá, eu fazia aula de música lá, eu fazia... Tudo que eu precisava estava lá dentro, né? Aham. Meus amigos que eu fazia, porque os clientes acabam por se tornar meus amigos também. Uhum. Então, era isso. E a casa dava para receber as festas, então a gente trazia o nosso pagodão para lá, a gente fazia as nossas churrascadas, o que tinha que fazer Aham. acontecia. Que Aí gostoso, veio. Hã? que gostoso, de Muito, certa muito. forma, né? Porque acaba sendo confortável, né? A minha casa, eu já gosto do que eu faço, eu desenvolvo pessoas, tá? Né? Tu nunca vai, se não acontecer alguma coisa muito forte, realmente tu nunca vai olhar para aquilo dizendo minha vida tá girando em torno do trabalho. Não mesmo. Eu tive um namorado em 2010, quando eu comecei, que ele disse assim para mim: tá, legal o que tu faz, mas e o que mais? E eu fiquei muito ofendida com aquela pergunta, porque eu não entendi o que ele estava querendo dizer, sabe? E na realidade eu achei um pouco injusto porque eu estava começando, é natural que a gente tenha um assunto só quando tem um boleto de uma grana para pagar, né? É. Tipo, se vira, né? Aham. Mas anos mais tarde eu entendi o que ele queria me dizer, assim, que tem mais, tinha mais coisas, né? Sim. Ah, aí, com a minha saída de lá, o Juliano foi morar lá, continuamos sócios, e aí em 2018, quando eu engravidei do Pretinho, foi que as maiores mudanças aconteceram. Eu e o Ju, a gente rompeu a sociedade, porque eu queria diminuir a empresa. Era muita equipe, muitas responsabilidades, e eu não conhecia a jornada de mãe, né? De mãe. Não Lógico. fazia ideia. E eu não sabia o quanto me demandaria, e eu sabia das minhas responsabilidades financeiras todo mês, né? E que era uma carga muito complexa manter um time muito grande, sem que eu tivesse toda a energia ainda preparada para girar tudo, né? Aí eu pedi para separar a sociedade. Aí o Juliano transformou a casa na Casa Tobias, que hoje é Uhum. uma casa de cursos e de eventos. Eu continuo fazendo os cursos lá, né? E ele faz outros cursos além dos cursos da Vanessa, né? Aham. Porque a relação se seguiu, a relação ele entendeu, né? Meu irmão, imagina, óbvio que ele ia compreender a minha necessidade, né? E aí hoje virou Casa Tobias e hoje meu escritório é dentro da minha casa de novo ainda, porque a gente está Uhum. de mudança e muitas coisas aconteceram durante toda essa fase. Tô grávida de Acaba novo. sendo recente, né? 2018, nós estamos em 2021. O Pretinho fez 2 anos agora, né? Fez 2 anos, aham. É tudo muito recente, né? Daí é. Muito, muito. E tem uma coisa, né? E aí, no meio disso ainda vem esse mundo online, né? Que eu queria falar um pouquinho disso contigo. Como é que foi pra Sim, ti? Porque aí em 2018 tu pegou e decidiu, não, eu vou diminuir porque eu quero ser mãe. Que eu acredito que seja uma coisa que muitas mulheres se identificam quando tu conta isso. Eu não tenho filhos, né? Mas eu uhum. tenho certeza que se acontecesse comigo, eu também pensaria igual, né? Eu vou É, querer maternar por um tempo, então eu vou precisar de mais tempo para isso. sim. Foi um gatilho para minha autonomia também e para minha liberdade. Eu senti que era uma fase de recobrar também todo o meu espaço para fazer as minhas escolhas, né? Uma sociedade é um casamento, né? E eu precisava poder errar, eu precisava poder fazer alguma coisa para além do que eu já conhecia ali, né? E a questão do universo online, assim, em 2016, o Sebrae me chamou para fazer cursos com eles para a plataforma deles. Por E eu sinal, amei aquela experiência. Hã? eu te conheço por causa do Sebrae delas. Ah, o Sebrae é tudo, né, Fábio? É. Eu sei, assim, é muito massa. O Sebrae e o TEDx mudaram minha vida, assim, porque me traz só gente massa. E o Aham. Sebrae é sempre muito companheiro, eu tenho, assim, uma história com o Sebrae desde muito novinha. E aí eles me chamaram para fazer esse curso e eu falei, nossa, que massa. E eu já tinha um curso pronto desde 2014, porque o Júnior morreu no fim de 2013 e a gente estava gravando o 27 dias para mudar a minha vida, que está indo para a turma 49 e 50 agora. A turma 50 vai ser de reunião de todas as turmas. E assim, né? Eu vi que era uma oportunidade de pegar
o que o Sebrae estava me trazendo e lançar o 27 Dias. O aniversário de 5 anos do 27 Dias é dia 27 de agosto agora. E de lá para cá, esse universo se tornou muito amplo, né? Então, a gente atendeu pessoas de 14 países, de Então, todos os estados do Brasil. 27 dias que eu fiz, ele já nasceu nesse modelo online. Já. Ai, que bacana, que legal. E muito incentivada pela visão do Sebrae, assim, eu tinha uma crença de que Era bem difícil. pioneiro na época, para 2016, estou tentando contextualizar aqui. Tu fez Nessa qual? época, 2016 já tinha muito coach, mas ainda estava tudo bem presencial, né? Bastante. E a minha dúvida na época e a minha resistência era de que eu queria garantir que aquele curso parecesse presencial. Uhum. E a minha experiência com as coisas online eram muito limitadas, assim. Eu pensava, gente, não tem nada que me atrai para esses cursos, porque é muito distante, eu nunca vou ver essa pessoa, não sei quem é, ela não sabe meu nome, não... Como é que eu vou falar de algo tão profundo que é o autodesenvolvimento? E aí eu decidi, e continuo nessa abordagem para alguns produtos, que eu só faria turmas menores. O próprio 27 Dias começou com turmas grandes. A primeira turma teve 300 pessoas. E hoje as turmas têm no máximo 30 pessoas, porque eu quero saber quem elas são, como a gente sabe aqui, né? Como eu sei quem tu és, conheço a tua história. E isso é escalável até um ponto, como todo mundo deseja que seja, né? Toda a estrutura que eu posso ter mais turmas ao mesmo tempo, tem como por causa do TSC, né? Só que para mim, toda vez que nasce um curso online, nasce essa pergunta, né? De o que eu realmente estou querendo entregar com o que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo de fato. E quando, infelizmente, o objetivo é só fazer dinheiro, eu percebo que muitas coisas de valor têm se perdido na jornada, né? Então, a experiência que eu carrego de 50 Falamos sobre dias, isso no TSC, né? Sobre essa perda de valor aí. Então, assim, aí lançamos o Lifelong Learning, e aí o 27 Dias foi regravado, né? Porque aí online também, até a primeira etapa do 27 Dias, eu mudei, né? Eu tava noiva de outra pessoa na primeira turma, na segunda eu já tava com o João Ricardo, né? Tem João Ricardo, tem outra história para contar. Aí a gente também migrou a formação era presencial, aí ela se tornou online, hoje ela é online e presencial, porque para mim tem coisas que são importantes e há módulos que demandam um presencial, né? Especialmente o Life, que fiz online durante a pandemia e aí juntamos as turmas para que fosse presencial agora, faz pouco tempo, né? Porque eu gosto muito da coisa presencial e me fez muita falta, sabe? E continuo fazendo, assim, que isso aconteça. Então, a gente pode falar um pouquinho dos segredinhos, como que tu queria que fosse uma coisa como se fosse no presencial, mas tu fez o online, tu criou o 27 para ser online. Só que tu queria que tivesse coisas que fosse, tu sempre fala, aquele cheiro, aquela proximidade. E o que tu acha que criou ali que cria essa proximidade, que eu consigo me sentir como te conhecendo pessoalmente? Para mim, o primeiro ponto é existir uma rotina de olhar sobre as atividades que são feitas. Então, assim, o 27 Dias. O 27 Dias a gente tem 3 pontos de contato. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o Hangout técnico, que é o Hangout do curso, semanal, e a gente tem o Hangout semanal de monitoria, que é o encontro de todo mundo que faz os cursos. Não só o 27 Dias, não só o Lifelong Learning, não só a formação. A minha preocupação era ponto de contato, porque a gente precisa se ver e ter um espaço onde as perguntas mais profundas podem ser feitas. Eventualmente é uma técnica que a gente queira aprofundar e mergulhar nela, e o mestre tem que estar ali acessível. O outro aspecto foi garantir que na turma houvesse um braço direito para mim. Então, no 27 Dias, assim como no Lifelong Learning e formação, tem uma posição que é a posição do sucesso do cliente. O sucesso do cliente ele é responsável por levantar todas as tarefas e garantir que a rotina de entrega de atividades está acontecendo. Dar os feedbacks, que a gente chama de feedbacks filosóficos, não técnicos, né? E cuidar, saber se está tudo bem, faltou um hangout. E aí, faltou um hangout, como é que estão as coisas? Mexe com situações, né? O 27
Mexe profundamente, que eu acho que se não tivesse essa pessoa ali, talvez vai ser mais, Não ia né? ter, daí perde o jogo. Tem que ter o sucesso do cliente, sabe? Uhum, E a questão de ter gamificado, porque o curso ele é muito, ele fica mais leve porque tem prêmios, né? Então a gente cumpre a tarefa, daí ganha ponto, é aquele ponto ganha prêmio em casa. E para mim todo produto que eu desenvolvo, ele tem que ter alguma coisa que chegue em casa, aham, porque a gente é muito sensorial, né? é, Então a gente associa o abacaxi, então todos os do 27 a gente está falando, né? Todos os prêmios têm relação com o abacaxi e aquilo pega pra gente. A gente vai numa loja ver o abacaxi, lembra, a gente ancora aquela emoção de estar junto, né? E isso é um fundamento. A gamificação baseada numa âncora importante de sentimento, o ponto de contato com o mestre e o sucesso do cliente. que E legal. números limitados de participantes por turma. Então, o que eu percebi? Dá para ter 30 por turma. Uhum, Mais do que isso, eu preciso de mais um sucesso do cliente. Então, aham. eu vou precisar de uma turma do zero com outra pessoa. Então, eu posso ter duas turmas de 30 e não uma turma de 60. Na minha cabeça aqui já 30 entregando todas as tarefas, né? No caso, o sucesso do cliente comigo era a Bruna, não sei se ela continua. Uhum. Já é muita coisa para essa pessoa cuidar, né? Então, aqui, Bastante. né? Bastante. E tem que Então, ser alguém tipo Bruna. Tem que ser alguém tipo Marielle. Tem que ser alguém assim que muito amorosa. a Eu acho. Luciana, as pessoas que a gente teve a oportunidade de colocar como sucesso do cliente são pessoas realmente interessadas, né? E que dão respostas e que sabem que são formadas porque que têm experiência e que são tão apaixonadas pelo 27 como se tornam as pessoas que fazem, né? Uhum, Para que de fato tenha experiência da aplicação daquele instrumento. E aí uhum, eu sinto hoje o 27 dias, live, todos os meus cursos continuam sendo orgânicos. Não é comum que se chegue a uma turma de 30 pessoas. A gente teve uma turma de 30 agora no começo do ano, teve turmas de 27, de 26, mas é normal e mais comum uma turma de 12, de 15, de 8, de 18, de 19, de 21. E eu sempre sinto assim que muito naturalmente as coisas elas caminham para formar a turma que precisa ser formada, né? E a experiência que nós tivemos com turmas maiores é que de fato elas dão bastante trabalho, mas elas têm uma outra característica, né? De amizade, todo mundo se segue no Instagram, e aí começa um tomar café com o outro. A amizade é uma outra coisa que se estende e que para mim é uma das grandes virtudes do 27 dias, que é de formação, 27 do Life, que são amizades que se formam para sempre. São coisas que uhum, ficam ali. E o ponto de contato. Tem um livro, Fábio, que uhum, chama Dar e Receber. E o Dar e Receber é um livro do Adam Grant. Esse cara é muito uhum. bom. Ele é um cara mais técnico, assim, a leitura dele é mais acadêmica, mas em cada página ele traz uma pesquisa, então a gente fica com muito conhecimento em um livro bom, assim. E ele conta que fizeram uma pesquisa com alunos, colocando os alunos para fazerem provas numa universidade, uma prova difícil, sabiam que era uma prova complexa, só que havia um desafio extra durante a prova. Esse desafio é que durante a prova haveria muito barulho. E eles Uhum. ficaram tão desconcertados e tão complicados com aquilo que ninguém conseguiu fazer a prova. E aí colocaram um segundo público, de mesmo perfil, prova complicada, todos sabiam que a prova seria complicada, com o mesmo barulho. Só que eles receberam, cada um na mesa deles, um botão que eles Uhum, poderiam apertar para silenciar o barulho. uhum. E qual foi a curiosidade dessa pesquisa? Todos os alunos da segunda turma fizeram a prova, mas ninguém apertou o botão. Do tipo, só pra E mostrar que eu sou capaz, né? Não, não, na não minha fica. cabeça, nos conforta saber que a gente tem para onde correr. E se a gente quiser ser Ah, diferente, é aham. importante a gente ser o botão para o nosso cliente. Então, eu costumo, todos têm meu número, podem conversar. Eu sinto assim que, claro, que tudo tem limite, né? E essa limitação ela é importante, mas eu, na minha experiência, tive muito mais experiências positivas e saudáveis do que experiências invasivas em permitindo que o nosso produto, que o nosso sucesso do cliente, que a equipe, que a empresa pudesse ser esse botão para que a Esse prova lá fora, mesmo com barulho, corresse bem, Uhum. né?
Então eu tenho muita confiança de que cada um é capaz de se desenvolver, mas também gosto de ser companheira nas horas que o botão precisar de um africão. Exatamente. Legal. Aham, ótimo. Fiquei curiosíssima para ler esse livro. Vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Esse cara, ele vale a pena. Esse Adam Grant, ele é um... Eu conheci ele porque eu ganhei um livro chamado Plano B, que fala de luto. E aí a Johanna, na época, me deu esse livro para que eu pudesse estudar mais o que eu estava vivendo. Ela me deu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e esse Plano B. E aí, mais tarde, ela me deu, a Johanna sempre fada, me deu o Dar e Receber. E agora eu tô com um outro dele, que chama Originais, para começar a leitura. Tá famosinho, todo mundo tá falando todo mundo que agora o Adam Grant tá famosinho aqui também, mas ele tem uma base acadêmica espetacular. O cara nasceu para pesquisar, sabe? E aí vale a pena porque é um autor que a gente conhece pouco, né? Então, vale a pena. Que bacana. Eu não tenho nenhum lugar para olhar o tempo aqui, não sei como é que nós estamos de tempo, eu sei que o meio-dia tem... 11h46. 11h46, tá. Então a gente já contou como tu chegou na Casa Tobias, como tu desfez a sociedade e como tu migrou para... Hoje tu é quase 100% online? Como é que foi para ti? Conta para mim um pouquinho, como é que foi para ti a notícia da pandemia? Naquele momento, tinha alguma coisa presencial vendida? Tinha. Lembra? Eu tava com a pandemia, o lockdown foi dia 16 de março, dia 19 tinha curso, turma 75 do Live. Tem uma pergunta antes disso. Porque eu vejo que você é muito informada de tudo. Tu era daquelas que já estava vendo o que estava acontecendo na China, achando que ia acontecer aqui também, ou tu achava isso, vai ficar lá na China? Cara, isso ia ficar lá na China. Eu acho. Não sei, cara. Começou em dezembro lá, e aí vinha os videozinhos e tal, e a gente dava risada aqui, né? Meu irmão trabalha com importação e a gente dava risada, assim, né? Eu tinha muito respeito por aquilo, mas na época em que começaram a falar do corona, estavam comparando com sarampo, dizendo que era menos transmissível que o sarampo. Rolava uma coisa de que não era assim tão perigoso, né? E para mim, eu sou uma pessoa, Fábio, que eu não falo das coisas, eu costumo não falar das coisas, enquanto eu não passo pela experiência. Eu prefiro, porque é um sentimento de que eu não tenho posse de compreensão das coisas. Então, eu não me envolvo em determinados assuntos simplesmente por não carregar a consciência ou a competência sobre aquilo, né? Então, a minha tendência é ficar quieto observando, assim. Então, eu tava ali olhando. Por perfil, eu sei que era isso que eu tava fazendo. Mas eu acho que ninguém achou que a vinda da China ia dominar o mundo, sabe? É uma coisa que tu fala, que a gente ainda tá em pandemia em agosto de 2021, Jesus, né? E até quando? E vacinas, e funciona, não funciona? Quanta dor, né? Quantas dificuldades e quantas dúvidas a gente tá trazendo à tona em função da pandemia. Só que essa turma 75 a gente decidiu fazer online. Nós ficamos juntos mais de um ano. Abri a turma 76, juntamos as duas turmas e fizemos um presencial faz pouco tempo agora. Todo mundo fez o teste, aí a gente fez em super imersão, aí a gente não saiu de lá. Foi muito massa. Ô, mãe, minha mãe chegou aqui, quer passar por trás aqui? Passa aqui. Então, assim, a gente teve que fazer se virar, mas o que aconteceu, né? Eu tinha já diminuído a equipe. Ai, cuidado, peraí. Vai, pode passar. O fio tá ali, tá grudado, ela passou por baixo. E eu sinto que é isso, assim, quando uma coisa muito grande acontece, a gente tem que ficar mais quieto do que falando. Mais quieto, observar do que falar. Eu também sinto muito isso. Vamos ver o que vai. Por guarda de energia mesmo. Pra gente saber o que é melhor, a gente deve observar. Ver o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo. Então, a minha tendência é observar. E foi, na época, eu falei, vamos transferir para online. A minha média de turmas por ano era 4, eu fiz 2. Desenvolvi o Lifelong Learning no meio da pandemia, foi em junho. Foi muito importante ter criado um novo curso. E como eu já tinha um pouco da história do 27 ali, não foi uma transição
foi uma continuação, foi uma coisa de, vá, aceita mais isso aí, continua, né? Vai se desenvolvendo conforme dá, o que dá para fazer. E com muita calma, uma hora isso vai Meio que acabar. parece assim que tu tá fluindo com o mundo, né, Vá? Porque, 2016, aí tu cria ali o teu 27. Eu olhando bem de fora, assim, um olhar bem de Tá. fora. Daí tu cria o 27, né? Daí tu cria o 27, começa a experienciar, começa a ver o que funciona ou não funciona. Quando chega 2020, tu já sabe muito bem o que funciona lá no 27, tu já tá até pensando, quem sabe eu posso criar uma outra coisa nesse sentido, eu já consegui encontrar essa ponto de contato que eu queria ter, que tem o presencial, né? E daí surge uma mas eu tô aqui maternando, mano, só vamos continuar. Tipo, né? Desculpa, eu tô olhando É um bem de pouco assim fora, né? de Simplificando reset, bastante, sabe? por olhar, né? Muita gente que era coach nessa época, eu lá em Blumenau tinha uma empresa que era bem famosona, e eu acho que ela não teve essa visibilidade, Tem. entende? Então, Mas tem uma coisa importante, assim, que é um pouco de retaguarda, né? O marido que ajuda, que é companheiro, que segura as pontas porque dá medo. A minha sorte foi que eu tinha encerrado a equipe, então eu tinha uma pessoa no time, então minhas contas estavam mais tranquilas. A Unimed me chamou para fazer um curso online para eles, de lifelong learning. Então, a Unimed, hoje, para mim, é a grande madrinha do lifelong learning, né? Eu tenho maior gratidão porque eles me trouxeram para esse assunto. Eu sinto que a gente tem que ter confiança, porque as coisas elas vão caminhando, contanto que a gente observe, a gente vá acolhendo, a gente não desespere, ou também não use a pandemia como uma justificativa para tudo, sabe, Fábio? Porque a pandemia, ela é como outras coisas, né? Ela não pode se tornar uma desculpa para a gente não executar as coisas. Haverá limitações como todas as outras coisas. Quando a gente ganha um filho, descobre algumas virtudes e algumas dificuldades. Quando a gente abre um negócio, algumas virtudes, algumas dificuldades. Quando tem a pandemia, algumas virtudes, algumas dificuldades, né? Mas eu sinto assim, o Ricardo é uma coisa sobrenatural. Minha família sempre morou perto. Tudo isso ajuda. Existe um contexto, né? E eu, por característica, então, por exemplo, quando eu escrevo um texto, eu leio muitas vezes antes de publicar. Leio umas 3, 4, muitas não, umas 3, 4, 5 vezes, sei lá. E eu faço questão de retirar do texto qualquer que seja a expressão ou a palavra negativa. Para que eu possa fazer um exercício de sempre olhar as coisas com as lições que elas trazem de fato. Para que eu não me torne vítima do meu próprio texto. Para que eu não me torne vítima do que me acontece, né? E isso é importante pra gente. Então, o que eu sinto é que a pandemia se tornou uma nova carta no baralho. o novo baby card. Coisas que já vinham acontecendo. Sim. Né? E aí a gente encontrou isso que já vinha acontecendo, mas inflamado só. Mas já estava ali, né? Já estava. Já. Então, só não é fácil de assumir e falar, não, mas como assim? Falo, olha só. Vamos supor que faltou o fluxo de caixa. Né? Será que, de repente, a gente poderia aprender sobre essa linguagem agora e fazer uma reserva? Para ter um fluxo de caixa para um semestre que seja. Porque daí, em 6 meses, a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? Será que faz sentido, Fábio? Lógico que faz sentido, total sentido. Era uma coisa assim, eu já empreendia, eu já tinha uma característica de ter um fluxo para saber o que eu vou fazer caso alguma coisa acontecer, a tal da reserva de emergência, né? Faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido. E eu, como a gente falou no começo, né? Não é muito cultural esse lance. Então, a gente, às vezes, foi pego com as calças curtas, mas a gente lembrou que uma família pode ajudar, que a gente tem outros talentos, outros recursos para poder vencer. E que também a gente pode passar por uma revisão de utilidade dos nossos produtos e dos nossos serviços. Porque hoje, eventualmente, alguém fala, Vá, mas tu tinhas que fazer mais coisas, porque o timing, né, pode passar. Eu não acredito em timing para aquele produto que sempre será consumido. Eu contesto esse argumento, porque eu falo, cara, meu sobrinho fez meu curso agora. Eu vi o Cauã nascer, entende? E 15 anos depois, ele está dentro de sala, fazendo o nosso curso de comunicação. Eu falo, os nossos filhos vão fazer, né? Os nossos sobrinhos, os nossos netos. Se hoje o que a gente vende não é uma coisa
que o Aham. mundo precisa, é melhor parar. E aí, o que a pandemia É, fez? Olha, isso não é. precisa mais. Né? Vamos fazer uma análise, porque é importante investir naquilo que o mundo sempre vai precisar. Sim, exatamente. É Mas que uma é pena. duro, é. Com certeza foi uma peneira para o que ainda o mundo precisa. E se o que tu vende, tu sabe que o que tu vende o mundo sempre vai precisar, faz sentido tudo que você está me dizendo. E É. essa situação de time, eu tenho uma amiga que é psicóloga e que ela sempre trabalhou dentro de RH de empresa, daí tem aquela história de performance. E eu esqueci a frase que ela utiliza, mas ela fala assim: tá, beleza, é o timing agora, mas não vai ter o timing de outra coisa que eu posso entrar? Então, tipo, não quero entrar no timing agora, eu vou entrar no timing quando for o meu ritmo. Exato. E E seguir o fluxo das coisas, como dizia meu irmão, né? Para é, que tudo aconteça com mais naturalidade. Quando tu fala assim, quando eu olho de fora, parece que as coisas elas foram acontecendo. De fato, toda vez que eu tentei forçar alguma coisa não funcionou, mas quando eu confiei, deu certo. Elas vão acontecendo, né? A oportunidade aparece, a gente abraça, a oportunidade aparece, acho que a gente tem que avaliar se ela corresponde com os nossos valores mais reais e mais profundos. A tendência é que a gente cresça, mesmo que com algum tipo de reprovação, igual na escola, né? O professor que marcou a gente foi aquele que pegou firme na matéria, né? Falou, não, bora, vai estudar, que senão não passa. Então, assim, uhum, não vejo a hora disso tudo passar, uhum. porque é bom ter mais Mas, liberdade, né? Mas liberdade é uma coisa também que a gente constrói dentro da gente, né? Então, todo esse movimento de pandemia me fez revisar as minhas próprias angústias e dores, que foram inflamadas pelo processo de ficar mais em casa, né? Agora, foi assim, como eu falei no começo, é Deus, cara, porque quando começou isso tudo e a equipe tava menor, sabe? Você fala, nossa, não acredito, parecia que eu que sabia, sorte. né? Assim, como é que pode ter? Tinha Mas muita não, de gente. certa forma, tu não olha dizendo assim, eu tomei a decisão certa na hora certa, sem saber que ia ser o timing, né? Eu imagino que Porque faça eu isso. sinto que decisão certa na hora certa é quando a gente não evita o enfrentamento que fatalmente acontecerá. Aham. Assim, evitar o enfrentamento que fatalmente acontecerá é um problema. Tem uma frase do Dale Carnegie que diz assim: colabore com o inevitável. Uhum. Cara, colabore com o inevitável é a coisa mais ninja, né? Você aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Colabora com o inevitável, porque com isso a gente vai ter mais tranquilidade, mesmo que. É igual depilação, né? Arranca logo esse negócio, não fica puxando de pouquinho em pouquinho. Mas, lógico, planeja, né? Avalia. Igual a gente falou, tem decisões, é importante que a gente reflita e Mas tenha em conjunto com a gente alguém para pensar. você acabou de falar uma coisa que é do coach, mas é que vai um empreendedor para no empreendedorismo tem que saber é nisso que vai pautar as suas decisões, é os seus valores, né? Se combina com os seus É. valores no momento, vai, se combina. Eu acho que né, Nenhum projeto vale a abertura de mão, nenhuma relação vale a abertura de mão dos nossos valores. É um preço muito alto. E Val, só para finalizar, e se tu tiver que dar assim 3 dicas para quem está empreendendo e está querendo desistir, ou para quem quer empreender e não tem coragem, o que que tu diz que é primordial na sua vida? A gente já falou da coragem. Para empreender, em ambos os casos, quem quer começar ou quem quer parar, é importante dar mais valor para para as nossas dificuldades do que para as nossas virtudes, porque a gente vai se frustrar muito no caminho. E essa frustração, se a gente conseguir acolher com humildade, a gente vai crescer e vai se desenvolver. Então, assim, abraçar o elo mais fraco da corrente em qualquer possibilidade, em qualquer momento, é, para mim, a primeira dica importante. A segunda é sempre acolha as pessoas mais importantes da nossa vida e mantenha essas relações. Mãe, pai, irmãos, marido, mulher e amigos de infância são a base. O que vier além disso é sorte e é mega lucro, mas a gente precisa resolver bem essas relações e ter isso dentro do nosso coração e na nossa rotina aliviado, leve, tranquilo. E a terceira coisa, dar limite. A gente estava falando disso ontem, né? Ter clareza. Garantir que as relações elas vão respeitar quem a gente é e que a gente vai respeitar o outro. Então, clareza é um dos fundamentos mais importantes e básicos na minha visão.
Essas três coisas eu acho, assim, me pegando de bate-pronto. Ai, adorei. O elo da corrente, eu adorei, porque até agora tu não falou sobre isso, e é uma frase tua nossa, onde é que tá o elo mais fraco da corrente? Acolha, né? Isso aí. Total, a gente é dessa força, do elo mais fraco, então não fantasia muito. Não, aceita que acontecer, aceita que dói menos, colabora com o inevitável e procurar por onde a gente fracassa, por onde a gente tá falhando é bastante fundamental, sabe? Isso vai levar a gente pra frente, por mais que pareça diminuir a velocidade, é o que vai dar a base pra gente depois, sabe? E é com certeza a quebra de padrão. Gratidão, amada, eu amei. Imagina, Fábio. E Tô começando a me conectar, a TV já tá me vai ligando. ficar gravado aqui. E quem quiser continuar falando com a Val, vai entrar agora ali no RBS, é isso? Vou entrar agora, me ligaram aqui agora. Na RBS, deixa eu ligar de volta aqui. E aí a gente vai falar de o que a gente pode aprender com os atletas para conseguir atingir os nossos sonhos. Ótimo. Vou lá. Beijo. Fábio, muito obrigada pela oportunidade de conhecer a tua audiência. Te amo, fica com Deus, tá? Muito, muito obrigada Ai, mesmo. te amo. Beijo. 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 Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.